Olá você, tudo bem? O testículo tem o seu desenvolvimento inicial no interior da cavidade abdominal. Por volta do 28º dia, ele desce, saindo desta região, pelo canal inguinal, indo se alojar no interior do escroto. O testículo é a gônada sexual masculina, importantíssima na produção dos gametas masculinos, como na produção do hormônio sexual testosterona. Papel importante exercido por esse hormônio são os caracteres sexuais secundários e também o processo de ereção. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Fisiologia da Reprodução Humana, estudo do testículo, especialmente para você. Vamos lá? Ok, dando continuidade então aos nossos estudos a respeito do sistema reprodutor masculino, vamos conversar então sobre as gônadas sexuais masculinas, os testículos. Vamos a elas? Vamos lá. Testículo. Ora, vamos falar sobre a anatomia externa do testículo. Nós temos aqui um esquema muito bem desenhado, muito bem organizado, que vai dar para a gente entender como se apresenta organizada essa gônada sexual tão importante ao sistema de reprodução humana. Então vamos lá. Ora, o testículo, ele é envolvido, acompanha aí esse círculozinho vermelhinho que você está vendo aqui, que é o revestimento mais externo desta gônada sexual, tá? Que representa 3 tecidozinhos que o envolvem, que formam as camadas de proteção do tecido testicular, ok? E que camadas são essas aí? Então você tem a túnica mais externa, que é essa daqui, ó, que envolve toda a estrutura. Essa túnica mais externa é chamada de túnica albugínea. E após essa túnica, vamos encontrar 2 túnicas mais internas, que é a túnica vaginal. Ela se divide em túnica parietal, que é esta túnica aqui mais externa, ou mediana, e temos a túnica mais interna, que é a túnica visceral, assim denominada porque está em contato direto exatamente com a parte visceral, ou parte mais interna da glândula, do órgão, dessa estrutura, ok? Dentro do testículo, na região visceral, vamos encontrar lóbulos, tá? Esses lóbulos, que são essas cavidades aqui, que estão delimitadas por essa faixa em verde, tá? Dentro delas estão localizados os túbulos seminíferos, que são esses túbulos enovelados que você está vendo aqui, e é dentro desses túbulos que ocorre o processo mais importante da funcionalidade testicular, que é a produção, não é isso? A produção dos espermatozoides. Beleza ou não? Ok? Aqui na área mais externa, ok? Nós vamos encontrar essa estrutura aqui, que já falamos sobre ela lá na anatomia do sistema reprodutor masculino. Então você tem aqui o epidídimo, local de armazenamento e maturação dos espermatozoides. Observe que o seguinte, olha só, aqui, nesses círculos vermelhinhos aqui, você está vendo que ele está circulando, ele está delimitando uma série de pequenos túbulos. Tá? Isso são chamados de rede testis. A rede testis nada mais é do que um conjunto de pequenos túbulos que conecta a região do hilo do testículo, que é essa região aqui, ó. Você percebe que esses ductos estão conectados diretamente aos túbulos seminíferos, tá? E se conectam pelo outro lado ao epidídimo. Então, essa rede teste é o conjunto de túbulos que conduzem os espermatozoides da região aqui do hilo conectada aos túbulos seminíferos para o epidídimo, onde eles serão armazenados e, consequentemente, serão
maturados, beleza? Ligado aqui na região inferior desse epidídimo, você vai encontrar então o canal deferente. São dois canais deferentes, já que são duas gônadas sexuais, já que são dois testículos, beleza? Outras considerações importantes são as seguintes, tá? O testículo ligado a ele também se apresenta um suprimento neurovascular, neuro porque envolve um conjunto de nervos e vascular porque envolve um conjunto de vasos sanguíneos, capilares venosos, capilares arteriais, que estão representados aqui no esquema através desses ductos em azul que representam veias, tá? E esses ductos em vermelhos que representam as artérias, tá certo? Que formam o sistema de drenagem sanguínea através das veias e alimentação sanguínea dos testículos através das artérias, beleza? E temos também, claro, o conjunto de nervos. Essa região é uma região extremamente enervada. Então, quem já levou um chute nessa região sabe do que eu estou falando e o quanto é representativo esses nervos com relação exatamente para quê? Exatamente para proteger essa região, para que você conscientemente tenha cuidado com relação a impactos nessa região que poderiam provocar esterilidade caso acontecessem com frequência. Belezinha? Ok? Observação IPC importante, que é a observação importante pra cacete, criptorquídea. Muito comentado em prova que criptorquídea refere-se a testículo escondido, é quando o indivíduo nasce e os testículos não desceram da região abdominal pelo canal inguinal indo para o saco escrotal, eles se mantêm alojados na cavidade abdominal. É um processo simples que pode acontecer com qualquer indivíduo e é corrigido cirurgicamente. Uma cirurgia simples, pequenas incisões na região da virilha e você então pega uma pequena pinça, introduz no orifício e pressiona os testículos para que eles desçam então para a região onde devem especificamente ficarem alojados ou ficarem alocados. Belezinha? Outra observação importante, tá certo? Olha aí, testículo escondido e alojados na cavidade abdominal, criptorquídea. Anegesia testicular. Professor, o que é anegesia testicular? O indivíduo que nasce com testículo ausente. Pode ser um testículo, pode ser os dois testículos. Tá certo? Mas um ou outro, ou ambos estão ausentes, então esse termo aqui, anegesia testicular, refere-se exatamente a esse problema. A criptorquídea também pode acontecer com ambos os testículos, pode acontecer com um ou outro. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um corte transversal a nível de túbulos seminíferos, tá aqui, ó. Tá? Então, essa imagem que você está vendo aqui representa exatamente o túbulo seminífero em corte. Fizemos um corte e estamos olhando agora no seu interior. No seu interior, nós vamos encontrar algumas estruturas importantes. Aqui eu tenho a região interna dos túbulos seminíferos e aqui eu tenho a região externa dos túbulos seminíferos. Aqui é a lâmina basal. Ok? Vemos algumas células interessantes como os fibroblastos, que são células específicas do tecido conjuntivo, são células produtoras de fibras, fibras colágenas, reticulares, fibras elásticas, mas não é o que é mais interessante para a gente. O mais interessante para a gente é que nessa área externa dos túbulos seminíferos, nós vamos encontrar essas células aqui, ó. Tá vendo? Acompanha aí a seta do mouse. Essas células aqui são as células intersticiais dos túbulos seminíferos. Elas estão localizadas externamente a esses túbulos. Nada mais são do que as células de Leydig, que através de estímulo do hormônio luteinizante, ou LH, da adenohipófise, fazem com que essas células produzam testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Ok? As células de Leydig ou células intersticiais produzem testosterona. No interior, tá, desses túbulos seminíferos, nós vamos encontrar também as células de Sertoli. As células de Sertoli têm funções bem específicas que nós já vamos comentar a respeito dela. Agora, nesse interior aqui dos túbulos seminíferos, o que acontece de importante é a gametogênese, mais especificamente a espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. Temos uma aula completa
e detalhada no canal, nessa playlist sobre reprodução humana, dos processos de gametogênese, tanto a gametogênese masculina, a espermatogênese, como a gametogênese feminina, a ovogênese. Se inscreva no canal e dê uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar o link desses 2 vídeos da gametogênese na descrição deste vídeo. Ao término da aula, você pode, então, dar uma passada lá para ficar mais expert em reprodução humana, beleza? Aqui vamos apenas falar de maneira mais geral no processo. Veja bem. Então aqui, ó, tá? Da região mais externa dos túbulos seminíferos para a região mais interna dos túbulos seminíferos, já no interior dos túbulos, tá certo? Esse processo ocorre no interior dos túbulos. Nós vamos encontrar as espermatogônias, que são as células primordiais do processo de espermatogênese. São células diploides, são células 2N, que se dividem por mitose na fase de multiplicação, originando novas espermatogônias. Chega um determinado momento que essas espermatogônias crescem, aumentam de volume por acúmulo de vitelo, material nutritivo, formando então os espermatócitos primários. Ok? Os espermatócitos primários ainda são células diploides, que se dividem por meiose, ó, a partir daí ocorre o processo de meiose, originando então os espermatócitos secundários na meiose 1, ok? Na meiose 1, primeira divisão da meiose, formam os espermatócitos secundários. Nesse momento, o número de cromossomos é reduzido à metade. Você tinha células anteriormente 2N, que se dividem agora originando células N. Na segunda divisão da meiose, você vai formar as espermátides, que são essas células aqui, que se diferenciam formando os espermatozoides, tá? Aqui já estamos no estágio de espermiogênese avançada. A espermiogênese é o processo de diferenciação celular das espermátides em espermatozoides. Tá certo? A célula torna-se mais ovalada, vai desenvolver aqui o acrossomo, vai se originar flagelo, ok? A partir de então você passa a ter os espermatozoides, tá? Aqui essas células já estão naquela região do hilo, tá? Do testículo, que tem comunicação através da rede testes com o epidídimo, onde eles serão armazenados e maturados, beleza? Algumas considerações importantes sobre isso que você não deve esquecer é o seguinte: as células de Sertoli, que são essas células aqui, que nós encontramos no interior dos túbulos seminíferos, essas células de Sertoli fazem o controle da maturação e da migração das células germinativas, à medida que elas vão se dividindo e se transformando em novas formas celulares. O que mais as células de Sertoli fazem? Respondem ao FSH, que é o hormônio folículo estimulante, sintetizando fatores de crescimento que modulam a mitose, a meiose e a diferenciação celular no processo de espermatogênese, além de auxiliar a troca de nutrientes, para manter as células nutridas enquanto o processo divisional ele acontece. Beleza? As células de Leydig, como já falamos, que estão na região mais externa dos túbulos seminíferos, agregado às suas paredes, segregam o hormônio testosterona em resposta ao LH, que é o hormônio luteinizante secretado pela hipófise, o hormônio luteinizante hipofisário, mais especificamente da adenohipófise. Beleza? Essas eram as considerações importantes a respeito das gônadas sexuais masculinas. Se inscreva no canal, ative as notificações. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o Bioese da aula, juntamente com o Biomap, o Bioese, para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Beleza? Nos encontramos na próxima aula, onde vamos falar sobre pênis e vamos falar também sobre o mecanismo fisiológico da ereção. Beleza? Nos encontramos lá. Tchau, tchau.